Abra a sua Bíblia conosco, Esdras. Eu tenho que me policiar nisso, não é? O gaúcho não consegue falar o E aberto, né? E eu já tive problemas com isso. Para os irmãos é Esdras, não é? Eu vou tentar aprender a falar certo. Esdras, ao invés de Esdras. Então, Esdras, capítulo 7, versículo 10. Você pode encontrar esse texto e colocar-se em pé, por gentileza. Nós vamos relê-lo. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Há um caminho bem sucedido para todos nós. E nós faremos bem em seguirmos esse caminho. Coloque-se em pé, se você puder, para relermos esse verso 10. Se alguém próximo de você que não tem uma Bíblia, se aproxime para que todos possam acompanhar a leitura. Durante a mensagem, os versos serão projetados ali no telão, para que todos possam também acompanhá-los. Diz assim a palavra de Deus: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos todos ler juntos agora. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Pai, nós temos a Tua palavra aberta diante de nós, e nós desejamos apresentar ao Senhor um coração dócil, pronto a ouvir a Tua voz, pronto a ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Nós confiamos que o Teu Espírito Santo nos conduz dentro da Tua verdade, ilumina o nosso entendimento, nos ensina, e nós reconhecemos a necessidade que temos deste ministério dele. E é nessa dependência, em nome do Senhor Jesus, que pedimos que abençoes esta mensagem, pois oramos no nome dele. Amém. Podem se assentar, irmãos? Todas as vezes que eu leio Esdras, um fato me chama a atenção. E o fato que me chama a atenção especificamente é uma frase. Há uma frase em Esdras que diz: segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, sobre ele. E por pelo menos 6 vezes, nos capítulos 7 e 8, 3 vezes no capítulo 7, 3 vezes no capítulo 8, essa frase vai ser repetida. Se há algo que diferencia a vida de Esdras da vida dos outros homens, é que a boa mão do Senhor estava sobre ele. Ou seja, Esdras era um homem cujas atitudes eram abençoadas por Deus. Por aparecer mais de uma vez nesse texto, demonstra que a atitude de Esdras em obedecer a Deus, em fazer aquilo que Deus mandava, era uma atitude contínua na vida de Esdras. E normalmente eu preciso responder para as pessoas essa pergunta: como andar com Deus? Como crescer no conhecimento de Deus? Como crescer na comunhão com Deus? E eu sempre preciso dizer a elas a mesma questão. Todas essas questões, elas estão envolvidas em continuidade. Você precisa andar continuamente diante de Deus. Você precisa ter uma vida espiritual contínua. Porque a Bíblia nos encoraja a frequentarmos apenas uma igreja local, para que continuamente, no mesmo local, com as mesmas pessoas, ouvindo a palavra de Deus continuamente, nós tenhamos o crescimento espiritual que nós tanto precisamos. Continuidade é uma regra que nós temos que obedecer no nosso crescimento espiritual. Sermos contínuos naquilo que temos feito é importante nessa questão. E a atitude de Esdras demonstra exatamente isso. Um homem que continuamente andava diante de Deus e que continuamente a boa mão do Senhor era sobre tudo o que ele fazia. E esta continuidade é representada exatamente nesse verso 10. Esdras tinha preparado o seu coração para algumas atitudes que eram contínuas na vida dele, para buscar a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensiná-la.
Parece que aqui Esdras nos apresenta uma continuidade de atitudes. Parece que aqui Esdras nos apresenta uma atitude contínua, que ele sempre retorna ao primeiro passo e dá os dois seguintes. São 3 passos que Esdras dá continuamente diante de tudo aquilo que acontece na vida dele. Ele prepara o seu coração para saber o que Deus quer, para cumprir o que Deus quer e para ensinar aos outros o que Deus quer. E ele caminha durante todo o tempo nisso. Ele escuta a Deus, ele obedece a Deus e ele ensina o que ele aprendeu. Se isso não é continuidade, nós temos que perceber então algum outro modo de ser. Mas o que nós aprendemos de Esdras é que uma vida contínua, de uma atitude correta, nos leva a sermos pessoas cuja mão de Deus está constantemente sobre tudo aquilo que fazemos, cuja mão de Deus está nos abençoando e dirigindo e protegendo em todas as coisas. Nós não podemos, irmãos, ser aquele tipo de cristão que depende de Deus apenas nos momentos extremos, que depende de Deus apenas nos momentos onde não sabemos o que fazer, que depende de Deus apenas nos momentos onde não há mais saída. Não, ao contrário, a palavra de Deus nos chama a uma vida de continuidade. Isso quer dizer, todos os dias com a mesma atitude: escutar, obedecer, ensinar. Olha, isso pode ser aplicado em praticamente tudo aquilo que fazemos, mas principalmente pode ser aplicado dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria casa. Um lar que escuta o que Deus quer dele, cumpre o que Deus tem dito a ele e ensina o que tem aprendido, é um lar cuja mão de Deus está ali abençoando. Nós podemos falar que um lar tem a poderosa mão do Senhor sempre sobre ele, quando é um lar que está disposto a escutar, a obedecer e a ensinar aquilo que Deus tem nos dito. E nisso Esdras é um exemplo para a nossa vida, de como construir o nosso próprio viver, de como prosseguir a nossa própria vida, dentro de passos firmes, escutando, obedecendo, ensinando. Vamos observar esses 3 passos na vida de Esdras, e eu gostaria que você prestasse uma atenção muito preciosa nisso. Esses 3 passos não querem dizer que a vida de Esdras foi fácil. Não. Esses 3 passos não querem dizer que a vida de Esdras foi sem problemas. Não. Esses 3 passos não querem dizer que a vida de Esdras foi sem desafios. Não. Mas esses 3 passos querem dizer que Esdras sempre soube o que fazer diante dessas circunstâncias. Nós não somos senhores do tempo e das circunstâncias, mas nós somos senhores das nossas atitudes. Nós escolhemos que atitudes tomar diante desse tipo de circunstância. E se escolhermos a atitude que Deus nos tem mandado, aquilo que diz sobre Esdras: a boa mão do Senhor permanecerá sobre a nossa vida. Primeiro passo: Esdras se dispôs a escutar a Deus. Uma coisa importante sobre Esdras, capítulo 7, verso 6 diz que ele é um escriba hábil na lei de Moisés. O que era um escriba? É aquilo que nós, talvez na nossa língua, chamamos de gramático ou homem de letras. Ele era um mestre na lei de Moisés. E observe bem o que Jesus fala sobre esses escribas, sobre esses mestres, em Mateus capítulo 23. Jesus diz: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. No tempo do Senhor Jesus, o problema dos escribas era, eles ensinavam aquilo que era correto, mas eles não faziam aquilo que era correto. Eles eram extremamente preocupados com o formalismo, ao ponto de Jesus dizer deles em Lucas 11, ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Jesus os chama literalmente de condutores cegos. Impediram, eles mesmos não entraram pelas portas de Deus e impediram que outros entrassem. Sabe qual era a dificuldade deles? Eles conheciam as minúcias da lei de Deus.
Eles conheciam as minúcias do Velho Testamento, sabiam quantas letras havia no Velho Testamento, sabiam quantos capítulos havia no Velho Testamento, sabiam quantas vezes o nome do Senhor era dito no Velho Testamento, sabiam o nome de todos os personagens do Velho Testamento, sabiam muito bem o que Deus havia dito no Velho Testamento. Eles conheciam a palavra de Deus, mas havia uma falha neles. O que eles não conheciam era o Deus da palavra. E isso tem uma diferença. Conhecer a palavra de Deus não é o mesmo de conhecer o Deus da palavra. Conhecer o que a Bíblia diz não é o mesmo que conhecer o Deus que diz tais coisas. Porque tem uma distância enorme entre essas duas coisas. Um homem pode ser extremamente ímpio, pecador, andar em todo tipo de podridão desse mundo e conhecer tudo o que a Bíblia tem a dizer. E isso não fazer efeito nenhum na vida dele. Ele pode conhecer a palavra de Deus sem conhecer o Deus da palavra. E essa era a dificuldade deles, mas não era a dificuldade de Esdras. Esdras conhecia tanto a palavra de Deus, quanto tinha comunhão com o Deus da palavra. Isso nos lembra uma coisa. Você pode vir a essa igreja e pode estar vindo a esta igreja durante os últimos 24 anos. Agora em novembro, esta igreja completa 24 anos. Você pode saber centenas de versículos de cor. Você pode vir, e temos encorajado que vocês façam isso, vir constantemente, continuamente, à escola bíblica dominical com a sua família. Você pode ter ouvido as mensagens desses 24 anos, mas ouça o que eu tenho a lhe dizer. Isso não tem valor algum, se tudo que você aprendeu não te conduziu ao Deus da palavra. Isso não tem valor algum, se tudo que você ouviu não te levou a temer a Deus, a amar a Deus e a reconhecer a Deus em todas as coisas da sua vida. Tudo que esta igreja ensina, tudo que é pregado desse púlpito tem um objetivo, que nós conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Se você vem à casa de Deus, ouve da palavra de Deus e não sai daqui em maior comunhão com o Deus dessa palavra, significa que não teve efeito, que não teve razão. Porque a palavra de Deus está aqui para nos aproximar desse Deus e demonstrar como nós fazemos isso e debaixo de que regras nós fazemos isso. Esdras, ele era diferente, porque ele não somente era hábil conhecedor da lei de Deus, mas ele conhecia o Deus da lei. Os escribas podiam apenas escutar e apresentar a lei de Deus. Esdras, pelo contrário, apresentava o Deus da lei. Esdras apresentava aquilo que estava por detrás da lei, o Deus soberano e perfeito que havia entregue aquela lei a eles. Então, há duas coisas aqui a dizer a respeito desse princípio de escutar. Primeiro, eu e você precisamos vencer a nossa tendência à surdez. Você já notou como a nossa geração é capaz de levar a nossa voz longe? Como a nossa geração é capaz de produzir equipamentos eletrônicos como esses, que fazem que a nossa voz seja projetada? Você já percebeu que uma pessoa na Terra pode se comunicar com um astronauta que está a quilômetros e quilômetros do planeta Terra, dando a volta sobre o planeta no espaço, ou próximo à Lua, ou alguma nave que eles tenham que está em Marte, investigando o terreno de Marte, mas que se comunica de Marte a talvez trilhões e trilhões de quilômetros daqui com o planeta Terra. Nós somos capazes de levar a nossa voz muito, mas muito longe. Mas somos incapazes de ouvir a mais simples das coisas. Nós somos uma geração que está aprendendo a falar muito alto, mas que está esquecendo de ouvir. Na casa de Deus, nós precisamos vencer a nossa tendência à surdez. Posso usar um exemplo sincero com você? Você pode estar sentado nos bancos dessa igreja, ouvindo o que eu estou lhe dizendo, ouvindo Deus falar através da Bíblia, mas eu não sei onde está a sua mente. Eu não sei no que você está pensando.
Eu não sei se sua mente está aqui dentro, prestando atenção no que está sendo feito, ou sua mente está lá num jogo de futebol, numa novela, em algum acontecimento, no trabalho de amanhã, na escola de amanhã, eu não sei onde você está. É aquilo que nós falamos, você pode estar aqui com o seu corpo, mas a sua mente está a quilômetros e quilômetros de distância. E quando nós menos percebemos, nós estamos fazendo isso. Mas, irmãos, nós precisamos vencer essa tendência à surdez. Paulo usa um exemplo em 2 Timóteo 4, que é um exemplo muito forte. Ele fala sobre essa geração dizendo: porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Você sabe o que é uma fábula? Todos sabem o que é uma fábula. Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau, e histórias como essas. Você já observou que há pessoas que são incríveis em contar histórias? Incríveis. E que se elas contarem uma fábula, elas são bem capazes de nos fazer chorar de emoção. Mas a história é irreal. O que Paulo está dizendo aqui é que a geração do nosso tempo prefere histórias da carrochinha do que a verdade da palavra de Deus. As pessoas querem ir à igreja para serem confortadas de forma, vamos dizer, sobrenatural através de fábulas. Mas a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo usa a palavra de Deus como uma espada de dois gumes. Então nós não viemos à igreja para ouvir histórias que vão confortar as nossas emoções, nós viemos à igreja para ser transpassados pela espada do Espírito. Isso dói. Isso machuca. Quando o Espírito Santo nos transpassa com a sua espada, não é isso que as pessoas querem. Ao ponto de Hebreus capítulo 5 dizer o seguinte: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porque vos fizestes negligentes para ouvir. Negligência é vagaroso, apático, preguiçoso para ouvir. O autor aos Hebreus está dizendo que aqueles irmãos haviam se feitos preguiçosos. Eles não tinham um ânimo certo para ouvir. Eles haviam se entregue à própria apatia, à própria surdez, e não estavam prontos a ouvir aquilo que Deus tinha a dizer para eles. É interessante salientar que em Tiago nós somos aconselhados a algo muito importante. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. É isso que nós devemos estar prontos, de prontidão para ouvir o que Deus tem a nos dizer, pois a diferença da vida de Esdras era esta: ele estava pronto para ouvir o que Deus tinha a dizer para ele. Eu posso completar essa questão dizendo da seguinte forma: você pode ouvir, ouvir e ouvir, e guardar tudo aqui. Você pode ouvir, voltar a ouvir, você pode entrar no site da igreja e voltar a ouvir uma mensagem, e voltar a ouvir, escutá-la todos os dias e guardá-la aqui. Mas nós somos chamados a ouvir com o nosso raciocínio e aplicar ao nosso coração. Nós precisamos aplicar aquilo que ouvimos à nossa vida verdadeiramente. Um segundo ponto que é interessante e importante dizer dessa questão é que nós precisamos aprender a ouvir de maneira digna. Porque nós podemos ouvir ou lermos um sermão, ou ler a Bíblia, ou ler um bom livro cristão e perder grandes bênçãos por não ouvirmos da forma certa aquilo que Deus tem a nos dizer. E há um versículo na palavra de Deus que infelizmente muitos usam de forma equivocada sobre isso. Isaías 55:11 diz: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Sim, a palavra de Deus sempre vai cumprir o propósito dela. Realmente ela jamais voltará vazia. É verdade, mas também é plena verdade aquilo que Paulo diz. A palavra de Deus tem cheiro de vida para vida e de morte para morte.
A mesma palavra que é dita para a salvação de alguém, pode ser dita para a perdição eterna de uma mesma pessoa, no mesmo local, ouvindo as mesmas coisas. Qual é a diferença? Eu lembro da minha infância. A minha mãe, durante muitos e muitos anos, e ela faz isso até hoje, ela reunia as crianças do lugar onde nascemos, aos sábados à tarde, para ensinar a Bíblia. Eu me converti naquela pequena igreja, pequeníssima realmente, com pouquíssimos bancos, janelas de apenas um lado, mas ali nós ouvimos, eu e meus irmãos ouvimos da palavra de Deus. Dezenas e dezenas de outras crianças ouviram a mesma mensagem, ouviram as mesmas histórias, ouviram os mesmos apelos. E sabe onde elas estão hoje? Mortas. Grande parte delas estão mortas. Houve um momento que eu me perguntei, por quê? Por que eu havia sido salvo, enquanto grande parte daqueles colegas que nasceram no mesmo lugar e no mesmo tempo que eu, haviam perdido as suas vidas, alguns de forma absurda? Se nós ouvimos a Bíblia no mesmo lugar, se nós ouvimos a Bíblia da mesma pessoa, porque a palavra de Deus, ela fez o seu trabalho. Ela salvou aqueles que deram crédito a ela e confirmou a perdição daqueles que a ignoraram. Você pode ouvir a mensagem certa e ir para o inferno. Você pode ouvir a mensagem correta e estar eternamente perdido. Você pode ouvir tudo o que é certo e fazer tudo o que é errado. Nós precisamos aprender a ouvir de forma digna. Em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, a mesma semente é 4 vezes lançada. E quantas vezes ela vinga? Uma. Em Isaías capítulo 66, verso 4 diz: também eu escolherei as suas calamidades, farei vir sobre eles os seus temores. E observe o motivo porque Deus diz isso. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Deus havia clamado, Deus havia dito, Deus havia avisado, Deus não os deixou sem um aviso, mas foram as pessoas que escolheram o caminho contrário àquilo que elas ouviam. Você pode ouvir a mensagem certa e simplesmente escolher fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Eles escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Nós temos que ouvir de forma digna. Quando Jesus pregou aos escribas e fariseus, em Mateus 11, 25, ele diz: naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Quem eram os sábios entendidos? Escribas como Esdras. Conheciam tudo da Bíblia, mas quando o Deus da Bíblia esteve diante deles, pregando a verdade, eles não reconheceram o próprio Deus. Concluindo esse ponto, é preciso citar o que Provérbios capítulo 8, versos 34 e 35 diz: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Você prestou atenção nesse versículo? Você prestou atenção no que esse versículo está te dizendo? Feliz o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Bem-aventurado é o homem que ouve o que Deus tem a dizer. Bem-aventurado é o homem que presta atenção naquilo que Deus está dizendo. E é exatamente isso que o verso 10 diz de Esdras, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Se ele tinha preparado o seu coração para ouvir, em segundo lugar, nós temos que dizer de Esdras que ele preparou o seu coração também para obedecer
aquilo que ele ouviu. Eu quero começar falando sobre esse obedecer, mostrando como Deus nos prepara para as coisas que estão diante de nós. Deus não é um Deus de acaso. Nós não somos fatalistas, nós não cremos no acaso. Nós cremos num Deus que é soberano e que dirige todas as coisas, boas ou ruins, mas tudo acontece pela sua direção ou pela sua permissão, mas precisa passar pelo crivo de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, Paulo nos diz assim, que não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. O que Deus tem feito conosco? Deus está sempre nos preparando para aquilo que vai estar diante de nós ali à frente. Deus está sempre nos preparando, tanto para as dificuldades que nós vamos enfrentar à frente, quanto para as oportunidades que nós teremos à frente. Aqui o que Paulo está ensinando é que junto com os problemas, Deus tem dado a solução. Que em cada problema que nós enfrentamos na nossa vida, Deus já junto dá a solução. Ele nos ensina, Ele nos prepara para isso. Então Deus não permite que algo aconteça na sua vida sem que você esteja preparado para enfrentar aquelas questões. Esdras havia buscado ao Senhor. E agora Esdras tinha um problema diante dele. Observe o que há diante de Esdras. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo, o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos dessas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Esdras tinha preparado seu coração, porque o povo havia voltado do cativeiro, e Esdras estava trabalhando para restabelecer uma nação de acordo com aquilo que Deus queria. Ele havia aberto seu coração a ouvir a instrução do Senhor, e ele está ali preparado para enfrentar um problema muito sério. E no capítulo 10, verso 44, diz da gravidade desse problema quando diz: todos esses tomaram mulheres estrangeiras, e alguns deles tinham mulheres de quem tiveram filhos. Esdras está diante de uma dificuldade com o povo de Israel para restaurar o povo. O povo havia desobedecido a algo muito claro que a Deus havia deixado para eles. Eles não deviam se misturar com os povos daquela terra, por quê? Porque eles eram idólatras. Eles corromperiam o coração dos filhos de Israel. Eles levariam o coração dos filhos de Israel a serem desobedientes a Deus. Isso era muito, mas muito grave, porque todo o povo podia novamente se perder diante dessa questão. Aquilo que acontece com eles é reconhecido por Esdras como algo de grande gravidade, porque Esdras capítulo 9, versos 3 e 4 diz sobre a reação dele. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e senti-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci sentado atônito, até o sacrifício da tarde. Quando Esdras vê o que o povo fez, ele está numa situação que é um misto de dor e de ira. Ao mesmo tempo ele sente dor pela situação do povo, que não havia prestado atenção ao que Deus havia dito, e ao mesmo tempo ele sente ira por aquilo que o povo havia feito. Ele não entende como que o povo se deixou chegar a essa circunstância. Sabe, quando Esdras faz isso, ele está demonstrando a mesma reação de Deus para com as pessoas. Em Romanos capítulo 1, verso 18, a Bíblia diz sobre Deus: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Assim como Deus havia manifestado a sua ira sobre o pecado das pessoas, Esdras também manifestou da mesma forma. Em Isaías 5:20 diz
que ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luzes trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Assim como Deus não havia sido relativista em relação ao pecado das pessoas, Esdras também não foi. Ele simplesmente observou que aquilo que aquele povo havia feito, sim, era pecado e algo grave diante do Senhor. Em segundo lugar, Esdras não apresenta justificativas. Ele não dá nenhuma justificativa para aquilo que havia sido feito. Ele diz: as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça. Ele diz iniquidade porque ele está chamando o pecado do povo exatamente disso, de pecado. E ele acrescenta: e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Esdras não foi culpado daquele pecado, mas ele se coloca junto com o povo, incluindo-se entre eles. O que Esdras chama o povo daquele momento, nós chamamos de confissão de pecado. Então aqui nós chegamos na consequência de ouvir atentamente aquilo que Deus tem a dizer. Quando Deus fala com o seu povo, aquilo que se espera do povo de Deus é arrependimento. Quando Deus fala conosco, aquilo que Ele espera diante de nós é arrependimento e confissão dos nossos pecados. Agora, o que isso significa? Esdras estava ensinando aquele povo, buscando que eles se arrependessem e que confessassem o seu pecado. Mas exatamente o que Esdras queria que eles fizessem? A confissão de pecado é exatamente o reconhecimento e a admissão de que se cometeu o pecado. A confissão é o contrário, por exemplo, do que fizeram Adão e Eva no Éden, que ao invés de reconhecerem a sua culpa, colocaram a culpa em outros. Na confissão, o pecador se vê a si próprio como Deus o vê. Ele concorda com Deus sobre o pecado. Ele declara-se culpado das acusações feitas pela sua própria consciência. Ele proclama que Deus está certo e o pecador está errado. O que Deus espera quando eu e você ouvimos a sua palavra? O que Deus espera de mim e de você quando nós ouvimos o que Ele tem a nos dizer? Ele espera exatamente isso. Ele não espera homens se gloriando em si mesmos. Ele espera homens quebrantados diante do seu próprio pecado. E Esdras vai adiante. Ele reconhece que o pecado que aqueles homens haviam cometido era a causa do seu infortúnio. Observe o capítulo 9, verso 7. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, somos entregues, nós e nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como se vê hoje. Esdras havia pregado, e ele concorda que a razão de todos os males que havia chegado sobre Israel era a desobediência deles. E nós podemos ler em Provérbios 28:13, exatamente isso que acontece. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Com esse exemplo de Esdras, permita-me dizer-lhe algo. Você pode vir à igreja durante décadas. Como eu disse, você pode ouvir mensagens durante muitos e muitos anos. Você pode ler a Bíblia, ler bons livros, ouvir boas mensagens. O que tudo isso faz com você? Qual é a consequência de tudo isso na sua vida? O que acontece com você diante de todas essas coisas? O que Deus quer que aconteça conosco é que nós tremamos diante da sua palavra. A reação certa diante daquilo que Deus tem dito é sempre arrependimento e confissão. Nós podemos vir durante décadas na mesma igreja e guardar durante décadas o mesmo pecado no coração. Nós podemos vir durante décadas à mesma igreja, ouvir diversas vezes, por semanas e semanas, a palavra de Deus.
e não abandonar os nossos pecados. Do que valeu? Qual é o valor disso? Eu posso simplesmente colocar uma máscara e vir para a igreja. Colocar a minha roupa de crente, a minha Bíblia de crente e as minhas palavras de crente e vir para a igreja. Quando isso atingiu o meu coração? Quando que isso mudou a minha vida? Quando que isso transformou o meu coração? Porque simplesmente transformar o exterior é muito fácil. Qualquer um de nós é capaz. Mas transformar o coração, só Deus. E só Deus através da sua palavra. Esdras não somente ouviu, mas ele aplicou. Ele reconheceu que o pecado era a causa do infortúnio daquele povo. E mais do que isso, ele reconhece que a bondade de Deus e a ingratidão do seu povo andavam lado a lado. Nos versos 8 a 14 do capítulo 9, ele diz que então agora se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, porque somos seus servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. E ele diz nesses versos que Deus é a razão deles não serem destruídos. Ele olha para o pecado do povo e é como se ele dissesse: nós merecemos a destruição, nós merecemos a perdição, e a causa de não termos isso é unicamente a misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Mas até quando? Deus, na sua misericórdia, não impediu o povo de ser levado cativo. Deus, na sua misericórdia, não impediu o povo de viver 70 anos de cativeiro. Não. Deus demonstrou a eles as consequências dos seus pecados. E, finalmente, Esdras reconheceu que aquela situação precisava ser resolvida. E ele diz no verso 15 do capítulo 9: Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos com um remanescente que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Então o povo, no capítulo 10, reage a isso dizendo: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casamos com mulheres estrangeiras dentre o povo da terra, mas no tocante a isso, há ainda esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Sabe o que eles fizeram? A situação deles, pelo pecado de terem se misturado com os outros povos, era gravíssima. A ação que eles precisam tomar era duríssima. Eles precisavam despedir, mandar embora mulheres que eram suas esposas e crianças que eram seus filhos. Isso é fácil? Você acha que a circunstância deles era fácil? Você acha que foi simples eles fazerem isso? Você acha que foi simples eles tomarem essa atitude? Mas eles fizeram. Então nós aprendemos no Novo Testamento um princípio que Esdras ensinou àquele povo e que Jesus também nos ensina. Mateus 10, 37 diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. O Senhor não está perguntando qual é a dificuldade de obedecê-lo. Ele simplesmente está perguntando a quem nós amamos mais. Com certeza aqueles homens amavam aquelas mulheres e amavam aquelas crianças, mas por amor a Deus, eles a despediram. Fizeram que elas voltassem à sua terra,
para que não levassem o povo de Deus a pecarem contra Deus. Em Lucas 14, 26, o Senhor diz: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você sabe a diferença entre não quero e não posso? Há coisas que eu não quero, mas posso, mas há coisas que eu quero, mas não posso. Eu não posso vir a Deus enquanto amo mais a mim mesmo do que ao próprio Senhor. Esdras havia escutado e Esdras havia pago o preço da obediência. Pois saiba, obediência tem um preço. Eu quero terminar dizendo que se você quiser obedecer a Deus, você pode. Se você quiser seguir a Deus, você pode. Mas saiba que haverá um preço. Talvez esse preço seja caro, mas vale a pena ser pago. Não importa qual o preço, sempre é melhor ouvir e obedecer aquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Sempre será melhor ouvir e obedecer o que Deus tem nos dito. Por quê? Você tem vivido a sua vida, você tem andado dia após dia. Qual será o resultado de tudo isso que você está fazendo? Você consegue imaginar a sua vida daqui a apenas 5 anos, se ela continuar sendo vivida da forma que você tem vivido hoje? Você consegue calcular como será a sua vida daqui a 5 anos apenas, se você continuar nas mesmas práticas de hoje? Talvez em 5 anos, você já nem esteja mais aqui. Qual é a importância de ouvir o que Deus tem a nos dizer e de fazer o que Deus tem nos dito? É a importância de vivermos nesse mundo com a mão do Senhor sobre nós. A mão do Senhor era sobre Esdras. E se nós queremos a mesma coisa sobre nós, nós temos que ouvir e praticar aquilo que Ele nos tem mandado. Você pode escolher. Ou você vive nesse mundo pelas suas próprias forças e méritos, ou você vive nesse mundo com a mão de Deus sobre a sua vida. Qual que é melhor? O que progride mais? Qual é mais vantajoso? Eu creio que nós sabemos a resposta. Ouvir, obedecer. E numa outra oportunidade nós falaremos sobre ensinar. Mas fiquemos com essas duas questões em nosso coração. Ouça dignamente o que Deus tem dito, e independente do preço, pratique o que Deus tem falado a você em sua vida. Não importa o preço. Leve isso em seu coração. Vamos fechar os nossos olhos para orarmos, mas antes